ainda está de pé o decreto do céu sobre a sua casa. Ainda está de pé o decreto do céu sobre a sua família. Ainda está de pé o decreto do céu sobre o seu lar. Muitas vezes o inimigo tem lançado decretos de morte, decretos de falência, decretos de derrota, decretos de enfermidade, mas ainda continua de pé o decreto do céu sobre a tua casa, o decreto do céu sobre a sua família, o decreto do céu sobre o seu casamento, o decreto do céu sobre o seu lar, o decreto do céu sobre... A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, está escrito assim, ora, anota nos comentários, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com uma deles. E Elias, diz a Bíblia, Elias teve medo. Elias fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Meu querido, minha querida, você que me ouve agora, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias, mas eu sempre digo, a adoração é para Deus, mas a palavra é para o homem. A adoração, o louvor, estou colocando um princípio, uma base para partirmos desse conceito. A adoração é para Deus, mas a palavra é para o homem. Por isso você chegou aqui agora nessa live, amado, não saia desse momento. Deus vai falar com você. Amado, a Bíblia diz que Jezabel mandou um recado. Jezabel mandou um mensageiro dizer para Elias: Elias, amanhã eu vou lançar um decreto, que amanhã você estará morto, Elias. E a Bíblia diz que quando Elias ouviu aquela notícia, quando Elias ouviu aquela mensagem, a Bíblia diz que Elias teve medo. Já parou para pensar que sempre quando as más notícias chegam, gera sentimentos? Quando as más notícias vêm, vem sentimento de derrota, vem sentimento de falta de paz, vem sentimento de medo. Quando as más notícias tocam o seu coração, o pensamento de desistência vem. Porque existe um decreto sendo proferido, sendo lançado sobre a sua vida. Mas eu torno a dizer, o decreto do céu sobre a sua casa ainda está de pé. O decreto do céu sobre a sua família ainda está de pé. O decreto do céu sobre o seu casamento ainda está de pé. O decreto do céu sobre os seus filhos. E a Bíblia diz que quando Elias ouviu, ele fugiu. Ele fugiu para salvar a sua vida. Ele teve medo e ele fugiu, ou seja, um sentimento gerou uma reação. Escreve nos comentários, um sentimento gerou uma reação. Amado, nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos pela fé. Nós andamos por fé e não por vista. Quem anda pela fé tem a reação em fé. Mas você vê aqui, Elias foi um homem sobrenatural. Elias foi um homem que orou, a chuva caiu do céu. Elias foi um homem como eu e você. Elias teve medo. Não é errado, não é fraqueza você dizer que às vezes sente medo. Aleluia! Não é fraqueza você dizer que sente medo. Elias teve medo
E a reação dele foi fugir. E a Bíblia diz que ele fugiu para o deserto. Existem desertos que nós entramos, que é por causa das nossas reações. Existem desertos que nós entramos, desertos que nós mesmos procuramos esse refúgio. Quero dizer para você, por mais que você sinta medo, por mais que você queira fugir, por mais que você esteja enfrentando um deserto, Deus vai enviar o anjo para te proteger. Deus vai enviar o anjo para colocar resposta em tua vida. A Bíblia diz que depois que Elias vai para o deserto, ele faz uma oração e ele pede a morte. Amado, e ele se isolou. A palavra para você nesse dia, quando você estiver enfrentando o sentimento, por causa das más notícias, quando bater aquela vontade de sumir, quando bater aquela vontade de fugir, como Elias fez, amado, não ande sozinho. A Bíblia diz que ele entrou no deserto junto com... Ele chegou a Berseba de Judá, no verso 3, 1 Reis 19, verso 3. E Elias teve medo, fugiu para salvar a vida, e ele deixou o seu servo. Olha que forte isso. Ele vai até um ponto junto com uma pessoa, mas depois ele vai sozinho. E aí, quando ele anda sozinho, ele faz a oração. Mas pastor, ele orou, pelo menos ele orou. Oração é bom, não é bom, pastor? Lógico que estamos aqui orando. É ótimo fazer oração. Só que a oração de Elias foi a oração errada. Quando caminhamos sozinhos, nós fazemos a oração errada. Elias pediu morte. Elias pediu morte. Já pensou se Deus fizesse? Eu vou liberar essa palavra sobre a tua vida. Já pensou se Deus fizesse tudo aquilo que saiu da sua boca? Já pensou se Deus fizesse tudo aquilo que você já pediu? Graças a Deus, o Senhor ainda está no trono e Ele está no controle de todas as coisas. Olha, Elias pediu para morrer. E talvez você hoje está enfrentando uma situação que você está pedindo fim. Você já desistiu. Talvez alguns aqui, Deus me revela que já estão desistindo de casamentos, estão desistindo até da sua própria vida. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não vale a pena abandonar aquilo que Jesus morreu. Jesus morreu pela sua vida. Jesus morreu pela sua casa. Jesus morreu pela sua família. Então é hora de você se alimentar do pão que vem do céu, da palavra que vem do céu e se levantar, porque a caminhada é longa. A Bíblia diz que quando Elias deitou debaixo de uma árvore, ele dormiu. Olha que revelação forte. Depois que ele deitou, 1 Reis 19, verso 5. Depois que Elias deitou debaixo da árvore, ele dormiu. Ou seja, quando nós descansamos, quando nós estamos debaixo de uma sombra, eu não sei se você está pegando o peso dessa mensagem. A Bíblia diz em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Elias deitou debaixo daquela sombra e dormiu. E diz a Bíblia, de repente um anjo do Senhor, o anjo tocou nele e disse, levanta-te, Elias. Eu oro em nome de Jesus para que venha um de repente nessa noite, para que o anjo do Senhor toque a tua vida. E é assim, Deus está fazendo isso. O anjo do Senhor hoje está tocando a tua vida aí, ó. Tocando a tua vida e dizendo para você, chegou a hora de você se levantar, chegou a hora de você se levantar e comer. Comer do que, pastor? Da palavra do Senhor, porque a palavra é alimento, porque a palavra é sustento. Elias olhou ao redor e à sua cabeça havia pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Tinha pão e tinha água.
pão significa Jesus. Jesus disse: eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça viu um pão. Meu querido, quero dizer para você que o pão vivo, esse pão é Jesus. Ele é o pão vivo que veio do céu. Ele é o pão. Ele é o... Quem come desse pão é saciado. Quem se alimenta desse pão é saciado. Amado, Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça havia pão. Havia pão quente. Como que eu me alimento desse pão do anjo do Senhor? A cada culto, a cada palavra pregada, ministrada, querido, é pão quente. É pão quente para o seu coração. É pão quente para a sua alma cansada. É pão quente para a sua alma sedenta. E diz que havia um jarro de água. Jarro de água fala de um tempo de refresco, um tempo de refrigério. Eu declaro e profetizo sobre a tua casa um tempo de refrigério, um tempo de refrigério na sua vida financeira, um tempo de refrigério no seu casamento, um tempo de refrigério em o nome de Jesus. Querido, não tenha medo, não deixe que o inimigo venha roubar esse período que Deus tem para você. Um tempo de água fresca significa o quê? Deus virá trazer, meu Deus, eu não sei se você está preparado para receber. Eu estou sentindo o peso dessa mensagem aqui. Elias comeu, Elias bebeu e deitou de novo. Quantas vezes você já foi para a casa do Senhor? Você comeu da palavra, você bebeu da água viva do Senhor. Aí você cochilou novamente e você dormiu. A Bíblia diz no verso 7, e eu encerro com isso, querido: o anjo do Senhor voltou. Mas por que ele voltou? Ele poderia ter desistido. Quer dizer para você que Deus não pensa como o homem. O homem pode desistir de você, mas o nosso Deus não desiste de você. Não desiste da sua casa, uau! Não desiste da sua família, não desiste do seu casamento. O anjo do Senhor voltou. E eu quero dizer para você uma palavra profética que o Espírito Santo está tocando meu coração. Assim como o anjo do Senhor voltou e tocou Elias e dizendo novamente: levanta-se, coma, pois a sua viagem será longa. Eu quero declarar, estou arrepiando todo, eu quero declarar sobre a tua vida, assim como o anjo voltou, Jesus voltará. Jesus voltará para buscar a sua igreja, aqueles que caminham, aqueles que não param, aqueles que perseveram. A Bíblia diz em Mateus 28, e aos que perseverarem até o fim serão salvos. É hora de você se levantar, é hora de você ir para a batalha, é hora de você dar a volta por cima. É hora de você viver o sobrenatural na tua casa. É hora de você se levantar hoje. É hora de você dar a volta por cima hoje. Pai, em nome de Jesus, abençoa a noite de cada um. Abençoa cada família. Que a graça, que o poder do Teu Espírito Santo guarde as famílias, abençoe as casas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que o Senhor te guarde, que o Senhor guarde a sua entrada, guarde a sua saída, guarde a sua direita, guarde a sua esquerda, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.